Tenho 77 anos e há 70 anos, quando eu era uma menina de apenas 7, meu coração parou num quintal de terra vermelha de uma fazendinha no interior de Minas Gerais, numa tarde de janeiro mais quente do que brasa acesa. Minha mãe me encontrou caída no chão, sem resposta, sem pulso, com as mãos ainda espalmadas naquela terra vermelha que era o cheiro de tudo que eu conhecia. Ela me carregou nos braços, correndo mais rápido do que jamais correu na vida, e fui levada ao postinho do vilarejo mais próximo, e o médico disse que não havia muito o que fazer. Minha mãe ajoelhou ali mesmo no corredor daquele posto e pediu ao Senhor Jesus e a Nossa Senhora ao mesmo tempo, com a teimosia de quem não aceita perder o que mais ama no mundo. Ela achava que estava me perdendo, mas eu não estava perdida. Eu estava em outro lugar completamente. E o que encontrei lá, o que ele me mostrou, o que Jesus Cristo colocou dentro dessa menina febril e mandou de volta ao mundo para carregar durante 70 anos, é a verdade mais urgente e mais terna que já me deram para guardar. Eu sei o que é ter medo de morrer. Conheço esse medo por dentro, de uma maneira que a maioria das pessoas ainda não conhece. Mas quero dizer isso primeiro, antes de qualquer outra coisa. Aquilo que mais tememos perder é exatamente o que não pode ser tirado. Vou contar o que vi, vou contar o que ele disse. Não porque sou uma pessoa especial. Era uma menina de roça, com os pés vermelhos de terra, e uma boneca de pano que eu chamava de Teresa. Mas ele escolheu me mostrar algo, e carreguei isso por 7 décadas. Acredito, com tudo que me resta, que ele me mandou de volta para que um dia eu pudesse contar para vocês. Se você já se perguntou se Deus sabe seu nome, se enxerga o peso dos seus dias, dos seus sofrimentos miúdos e das suas alegrias escondidas, fica comigo. Se isso tocar alguma coisa em você, deixa um comentário lá embaixo. Eu leio todos. Que esse seja o lugar onde a gente carrega essas coisas juntos. Cresci numa fazendinha pequena no Vale do Jequitinhonha, naquele Minas profundo, onde a terra é vermelha como sangue de boi e o sol cai pesado como uma mão sobre os ombros. E a vida é dura, mas tem uma beleza que só quem viveu dentro dela entende. Não éramos ricos. Em muitos anos, não éramos nem próximos de ricos. Havia anos em que a chuva não vinha na hora certa e o feijão não pegou, e a mesa ficava mais leve do que deveria. Mas éramos uma família de fé. Toda segunda semana, ou quando a estrada permitia, meu pai engatava o carro de boi e levava a família para a missa no vilarejo. A igreja era o centro de tudo. Era onde os bebês eram batizados
e os mortos velados, e os casamentos benzidos, e os problemas levados ao padre para que ele ajudasse a carregar. A fé não era abstração na nossa casa. Era a toalha bordada sobre a mesa. Era o bendito feito antes de comer. Era a imagem do Sagrado Coração de Jesus que ficava na parede principal da sala com uma lamparina de azeite que minha mãe nunca deixava que se apagasse, nem nos anos mais difíceis. Minha avó materna, a vovó Amélia, era quem eu mais amava neste mundo, depois dos meus pais. Ela era pequena e resistente, como um pé de jurema, miúda de corpo, mas enorme de presença, com mãos que tinham trabalhado tanto que ficaram quase de madeira, mas que eram as mãos mais carinhosas e mais seguras que já senti. Quando eu fiquei doente, naquele verão de 1954, era ela que ficava do meu lado mais do que qualquer outra pessoa. Ela sabia coisas das plantas e das ervas que aprendera com a mãe dela e a mãe da mãe dela, saberes que vinham de longe e que a modernidade ainda não tinha chegado para apagar. Ela fazia chás e cataplasmas e ficava acordada do meu lado na madrugada, quando a febre subia e minha mãe já não aguentava mais de cansaço. Naquele janeiro de 1954, eu tinha 7 anos e uma febre que não cedia de jeito nenhum fazia dias. Era uma febre alta, do tipo que faz o mundo girar de maneira errada e que tira o chão de debaixo dos seus pés. A tarde em que tudo aconteceu, eu estava tentando pegar uma galinha que tinha escapado do cercado, a galinha preta, que era a favorita da minha avó e que escapava toda vez que encontrava uma brecha. Esse é o detalhe que nunca esqueci em 70 anos, a galinha preta. Eu estava correndo descalça no quintal, naquela terra vermelha quente que a tarde de janeiro tinha aquecido até queimar a planta dos pés. E então o mundo começou a girar de um jeito errado. E eu fui descendo, devagar, como quem se deita na terra de propósito, mas não de propósito. Caí com as mãos espalmadas naquele chão, e então parei, não aos poucos, não gradualmente. Parei de uma vez, como se apaga uma vela com os dedos. Um momento, eu era a menina caída na terra vermelha do quintal de Minas Gerais. No momento seguinte, não era mais. A transição não foi assustadora. Preciso que entendam isso, porque é a primeira coisa mais importante sobre o que vou contar. Não houve escuridão. Não houve queda no vazio, não houve pânico. Simplesmente uma realidade terminou e outra começou. E a nova era tão mais ampla e completa do que a antiga que não havia espaço nela para o medo. A primeira coisa que percebi
foi a ausência da dor. E quero que entendam que não estou descrevendo o alívio de quando um remédio começa a fazer efeito. Estou descrevendo algo mais absoluto do que isso, algo de uma outra ordem completamente. Estava me movendo, não caminhando, não voando do jeito que a gente imagina que é voar quando ainda é criança e sonha com isso, me movendo do jeito que uma intenção se move, do jeito que um pensamento chega antes de que as palavras para ele se formem na mente. Ao meu redor não era escuridão, era o silêncio mais profundo que jamais conheci. Um silêncio que não estava vazio, e sim cheio, cheio de algo para o qual eu ainda não tinha nenhuma categoria. Algo paciente e imenso e completamente sem ameaça. E não tinha medo. Preciso que entendam isso, porque sei o quanto sou estranho. Não havia um único fio de medo em nada daquilo. Havia algo mais parecido com alívio. O alívio de uma viajante chegando em casa depois de um caminho muito, muito longo, que finalmente pode sentir o cheiro da cozinha conhecida e largar no chão o peso que estava carregando. E então a luz. Tentei descrever essa luz por 70 anos. Cada coisa que já disse sobre ela foi verdade, e nada que disse foi suficiente sequer para arranhar a superfície dela. Não era uma luz que vinha de algum outro lugar para iluminar o lugar onde eu estava. Era uma luz que era ela mesma o lugar. Não era a luz do sol, que é bonita, mas fria, em comparação com o que aquilo era. Era quente, do jeito que quente deveria significar algo além de temperatura. Quente, que significa bem-vindo e reconhecido e chegado. Tinha textura, tinha o que só posso chamar de intenção, a qualidade de algo que se move em direção a você de propósito, não por acidente ou ao acaso. E tinha amor nela, não amor como decoração ou como atmosfera ou como algo adicionado à substância do lugar. Amor como a própria substância do lugar. Amor como material real do qual tudo aquilo era feito. Sem ele, nada do resto existiria. E no centro dela estava ele. Não vou tentar descrevê-lo do jeito que as pessoas sempre esperam quando conto essa história. Não vou contar a cor da roupa, nem a forma do rosto, nem detalhes externos, porque não foi isso que me impactou com toda aquela força. O que me impactou, imediato e permanente, e sem nenhuma possibilidade de dúvida ou confusão, foi o reconhecimento. Antes de ser dita uma única palavra, antes de qualquer gesto, antes de qualquer coisa que eu pudesse mais tarde
organizar numa frase ou num relato, eu soube. Me olhou com olhos que nunca consegui nomear em termos de uma cor só, porque continham tudo que eu já chamei de bonito e nenhum termo único poderia reivindicá-los. E estavam completa e totalmente e sem pressa voltados para mim. Não com julgamento, com reconhecimento, como se tivesse esperando, não com impaciência, mas com a certeza tranquila de quem sempre soube que esse momento ia chegar. Exatamente esse momento, exatamente eu. Uma menina de roça do Vale do Jequitinhonha, com a terra vermelha de Minas nas palmas das mãos. E então me mostrou a humanidade. Não tenho linguagem adequada para o que foi isso, e quero ser honesta com vocês, em vez de cobrir com palavras seguras e confiantes o que não pode ser adequadamente coberto. Não foi uma visão no jeito que normalmente dizemos visão. Não foi uma imagem projetada numa parede ou um filme passando numa tela. Foi um saber direto, derramado em mim sem nenhuma das camadas habituais de interpretação ou tradução. Me foi dado ver, entender, sentir no centro do peito toda a humanidade de uma vez. Cada alma que já respirou nessa terra, cada alma que estava respirando naquele momento, cada alma ainda por nascer e que vai respirar um dia. Vi o que move a vida humana. Vi por trás de cada ação, por trás da crueldade, do apego e das guerras e das traições, e por trás da bondade do sacrifício e das cantigas de ninar cantadas às 2 da manhã, e das orações rezadas em quartos vazios, por trás de tudo isso, a mesma fome única, antiga, dolorida, a fome de ser amado, a fome de ser conhecido, verdadeira e especificamente conhecido, não como um tipo ou um papel ou uma função, mas como o eu particular que olha de volta do espelho. A fome de algo que nenhum prazer e nenhuma posse e nenhuma conquista tinha conseguido satisfazer de verdade, que sempre deixava algo incompleto, que sempre apontava para algo além que as coisas em si não conseguiam entregar. Chorou, chorou sobre eles, sobre nós. E o seu choro não era apenas choro de tristeza, era o choro de um amor tão grande que não cabe dentro de nenhuma expressão ordinária, do jeito que os rios sobem nas épocas de chuva, não por fraqueza, mas pela abundância avassaladora do que foi acumulado. Chorou porque conhecia cada nome, porque via cada alcançar, cada momento em que alguém se estendia em direção a algo mais, porque cada ato de amor que já aconteceu nessa terra
por mais imperfeito que fosse, misturado com motivo egoísta e confusão humana, feito por alguém que nunca pronunciou seu nome, ou entrou numa igreja, ou abriu uma Bíblia, ele via cada um desses atos como um alcançar em direção a si mesmo, como um eco da imagem que tinha colocado dentro da alma, no começo mesmo daquela alma. Um eco que havia chamado em direção à sua fonte através de todo o barulho e toda a confusão da vida humana. E disse a mim, daquele jeito que não é falar pelos ouvidos, mas falar direto para o entendimento no centro da alma. Eles me procuram, todos e cada um deles. Nem todos sabem meu nome, nem todos têm palavras para o que estão procurando. Mas em cada amor que já deram, em cada dor que carregaram com dignidade, em cada momento de beleza que os parou e os fez sentir por um segundo que havia algo mais na existência do que a superfície das coisas, eles estavam me procurando. E eu nunca, nem por um segundo de nenhuma vida, em nenhum canto desta terra, tirei os olhos de nenhum deles, nem dos que me negavam, nem dos que tinham esquecido que eu existia. Todos eu vi, todos eu amei. Voltar para o corpo foi a coisa mais difícil que já fiz em toda a minha vida. Digo isso sem drama e sem exagero. Digo porque é verdade e porque acho que vocês precisam saber. Depois de ser o que fui naquela luz, depois de me mover sem a limitação de um corpo, através daquele amor enorme, voltar para o peso e o calor e a pequenez de uma menina caída na terra vermelha de um quintal em Minas Gerais, foi como pedir para você se enfiar de volta numa caixa depois que finalmente, pela primeira vez na sua vida, você ficou de pé num campo aberto sob um céu amplo. Voltei primeiro para a sensação da terra nas palmas das mãos, áspera, quente, familiar como nada mais no mundo era familiar. Tinha 7 anos. Não pude explicar nada disso por muitos anos, talvez por décadas. Era uma menina de roça do Vale do Jequitinhonha. Não tinha linguagem para o que tinha acontecido comigo, e os adultos na minha vida, bons e amorosos como eram, não tinham estrutura para receber o que eu tentava dizer quando tentava. Carreguei em silêncio, do jeito que você carrega algo precioso e frágil, com medo de deixar cair, com medo de que lhe digam que não era real, mas era real. Cresci, fui para a escola no vilarejo, a pé, pela estrada de terra, de segunda a sexta. Aos 21 anos me casei com José, um rapaz de fazenda vizinha, filho de trabalhador rural como meu pai, de mãos calejadas e coração grande, e uma paciência com a vida
que eu admirei por 52 anos de casamento. Tivemos 5 filhos. Vivemos de tudo que este país deu e tirou ao longo de todas essas décadas. A migração para a cidade, os anos difíceis da ditadura militar, a redemocratização, as crises econômicas, as conquistas e as perdas. José se foi há 11 anos. Sei onde ele está. Tenho tanta certeza disso quanto de qualquer outra coisa nessa vida. Criei meus filhos com o mesmo amor com que fui criada. Tenho 11 netos e 4 bisnetos, sendo que 2 deles são pequenos demais para entender o que a bisavó conta, mas grandes o suficiente para dormir no meu colo. Rezei mais terços do que poderia contar em 10 vidas, em pé na cozinha, olhando para o quintal, pedindo pelos meus filhos, pelos vizinhos, pelos que aparecem no noticiário, pelos que ninguém menciona e que mais precisam. O que ele me mostrou é isso, é simples e é suficiente. Cada pessoa nessa terra é conhecida, não em geral, não como parte de uma categoria, não como membro de uma multidão ou número numa estatística. Especificamente, individualmente, ternamente. A fome dentro de você, a fome que te empurra em direção ao amor e ao pertencimento e ao sentido, essa fome foi colocada lá por ele, antes de você nascer. E cada vez que você buscou algo bonito, algo verdadeiro, algo amoroso, estava, sem saber, alcançando aquele que te fez para querer isso desde o princípio. Ele não está longe. Nunca esteve longe. Estava chorando sobre cada rosto que vi naquela visão. Chorando não de tristeza, mas da abundância de um amor que nunca vacilou e nunca vai acabar. Quando chegar de novo a minha hora, não estarei indo para o desconhecido. Estarei indo para casa. E quero que saibam, antes de eu ir, que o que espera do outro lado dessa vida não é o julgamento como tememos, não é um tribunal frio, não é um acerto de contas feito para apavorar e diminuir. O que espera é a luz. O que espera é o reconhecimento naqueles olhos. O que espera é o amor que esteve te seguindo todos os dias da sua vida, soubesse você ou não, sentisse você ou não, merecesse você ou não. Você não foi esquecido. Nunca foi esquecido. Leva isso com você para a sua semana. Leva para os lugares difíceis, para o luto, para as manhãs em que não encontra energia para acreditar que qualquer coisa disso tem sentido ou vale alguma coisa.